Boa tarde a todos. Eu saúdo a ministra Maria Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos, ministro Sebastião Reis, ministro Marco Aurélio Buzzi, o conselheiro desembargador Carlos Moreira Alves, desembargador Reis Fried, desembargadora Terezinha Caceta, desembargador Thompson Flores, desembargador, na sua primeira sessão, Vladimir Carvalho, o desembargador Carlos Eduardo Delgado e saúdo pela... Parece que o representante da OAB não chegou, seria o doutor Alemães. Eu quero inicialmente dar as boas-vindas, saúdo o doutor Antônio Carlos Bigonha, que está aqui pelo Ministério Público. Um prazer recebê-lo, mais uma vez, nossa casa. Eu quero aqui saudar inicialmente os novos membros do Conselho da Justiça Federal. Congratulo-me com o desembargador federal Reis Fried, presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e o estimado desembargador federal Vladimir Souza Carvalho, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Em nome dos meus pares, desejo boas-vindas às vossas excelências e faço votos para que este biênio que inicia seja bastante proveitoso e profícuo. Senhores e senhoras, a apresentação desses 2 novos conselheiros é tarefa simples, pela riqueza de seus currículos acadêmicos, mas as obras de suas excelências transcendem os limites de seus ofícios como magistrados e presidentes de tribunais, se materializando em suas produções literárias, históricas, jornalísticas e filosóficas impressionantes, que certamente enriquecerão os trabalhos desta casa. O excelentíssimo senhor conselheiro Reis Fried se graduou em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Cândido Mendes, em 82, aos 20 anos de idade, possuindo os títulos de mestre em Direito de Estado pela Universidade de Gama Filho e mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Concluiu também os bacharelados em Administração, Engenharia, Arquitetura, Economia e Licenciatura Matemática. Dedica-se aos estudos de assuntos militares e de relações internacionais há quase meio século, desde os 14 anos de idade, quando escreveu o seu primeiro artigo na qualidade de colaborador da mais antiga publicação aeroespacial da América Latina, com o ensaio Superioridade Aérea, a Resposta Norte-Americana. Publicou seu primeiro livro em 1979, com 17 anos de idade, intitulado O Poderio Americano e a Política de Defesa dos Estados Unidos da América. Seus inúmeros trabalhos lhe abriram as portas para cursar a Escola de Comando do Estado-Maior da Aeronáutica na qualidade de civil. Iniciou sua carreira pública como promotor em Belo Horizonte, Minas Gerais, após a aprovação em primeiro lugar no concurso. Na verdade, apenas aguardava alcançar a idade mínima para o concurso de juiz federal, cargo no qual tomou posse com 25 anos de idade, tendo sido o primeiro colocado no estado do Rio de Janeiro, o mais jovem juiz federal à época. Promovido ao cargo de desembargador federal em 2004, o conselheiro Reis Fried é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, professor titular da Faculdade de Direito da Uniswan e professor de Direito Constitucional da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. É ainda professor conferencista na Escola de Guerra Naval, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, sendo também palestrante e autor de inúmeros livros jurídicos e publicações em renovados periódicos. Católico praticante, acredita que esteja no mundo para cumprir a missão de fazer justiça e reduzir injustiça, como declarou por ocasião de sua posse como juiz federal. Possui ainda curiosa formação de piloto privado de avião. A excelência ainda vai dar carona para um atleticano qualquer dia desse. Muito difícil, como viram, resumir seu brilhante currículo e não encantar com a
multifacetada carreira, com formações tão enriquecedoras e diversas. Seja Reis Fried muito bem-vindo ao Conselho da Justiça Federal. Passo a apreciação do excelentíssimo senhor conselheiro Vladimir Souza, jurista, historiador e escritor. Natural de Itabaiana, Sergipe, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Sergipe no ano de 1973. Foi juiz de Direito no Estado de Sergipe, tendo assumido o cargo de juiz federal em 1984, com designações para atuar na seção judiciária do Piauí, Alagoas e Sergipe. Exerceu também jurisdição nas seções judiciárias do Maranhão, Paraíba e Pernambuco. Foi membro da primeira composição da Turma Nacional de Uniformização de Juizados Especiais Federais, TNU. Em 2008, foi promovido, por antiguidade, ao cargo de desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Dr. Vladimir Souza possui inúmeras publicações na área jurídica, entre as quais se destaca a obra Competência da Justiça Federal, livro referência tanto para os que se preparam com concurso, como para os que já laboram na Justiça Federal. É também contador de casos e grande contista, com inúmeros livros publicados. Não por acaso é membro das Academias Sergipana e Itabaiense de Letras. Sua produção literária é invejável, sendo autor de vários livros, contos, poesias, história regional, folclore e direito, entre outros. Quando as cabras dão leite, Mulungu desafolhado, Água de cabaça, Sinal verde, Trânsito vermelho, Dois instantes e uma saudade, Santas almas de Itabaiana grande, Adivinhas sergipanas, Fogo de mouro e outras fumaças e feijão de cego, publicação que lhe garantiu o reconhecimento nacional. Foi apontado num mapa de autores de obras literárias, publicado pela revista Subinteressante, como um dos 27 autores mais representativos de cada estado brasileiro por Sergipe. Colaborador de diversos jornais, foi um dos fundadores e principais redatores do jornal O Serrano, impresso originalmente na sua cidade natal. Na fotografia, lançou ao lado de Roberto Barreto Santos, Álbum de Itabaiana. Mais recentemente, publicou Dom Casmurro, a história que Machado de Assis escondeu, no qual ousou desvendar o mistério de Capitu. Estou curioso, porque eu li, tive essa informação, ainda não li o livro. Mas vou ler. Seja muito bem-vindo, conselheiro Vladimir. Esteja pronto para conduzir a nau por mares tranquilos e preparado para, nos instantes de turbulência, encarar o céu cinzento e, de cabeça erguida, levantar o braço forte e o raio matar na mão, nas palavras de Tobias Barreto de Menezes, citado por Vossa Excelência em seu recente discurso na posse do presidência do Tribunal da 5ª Região. Senhores conselheiros Reis Fried e Vladimir, tenho a certeza de que contribuirão para o engrandecimento da Justiça Federal na posição de representante de seus tribunais neste colegiado, aperfeiçoando-nos em nossas humanidades. Sejam ambos muito bem-vindos. Então, dadas boas-vindas, nós vamos começar os nossos trabalhos. Inicialmente, submeto à ata da sessão anterior a aprovação do colegiado. Já foi divulgado. Se todos de acordo, declaro aprovado. Portanto, vamos ao início do julgamento dos processos. O primeiro é de minha relatoria, é a proposta de alteração da resolução número 2 para a regulamentação do auxílio natalidade para servidor público adotante
e do horário especial para a mãe nutriz. Aqui, a indicação de todos é pela aprovação. Então, o Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta de alteração da Resolução 2/2008, nos termos do voto do relator. A número 2, também de minha relatoria, a proposta de resolução que prevê a possibilidade de magistrado trabalhar em regime de teletrabalho. Essa, número 2, então, fica adiado para a próxima sessão. A número 3 é a proposta de alteração da resolução CJF 583, que dispõe sobre a concessão e aplicação de prestação de contas e suprimento de fundos. Essa aqui consta da indicação da aprovação por unanimidade de todos. Não, isso acho que a conselheira Terezinha Caseta pediu para adiar para a próxima sessão. A do cartão. Suprimento. Fica adiado para a próxima sessão. A quarta é da relatoria da conselheira Terezinha Caseta, que diz respeito à consulta do TRF da 4ª Região acerca da alteração da resolução com vista a possibilitar o pagamento de auxílio pré-escolar aos dependentes excepcionais e prevê a exclusão do benefício de dependentes de deixar de frequentar a escola. Isso aqui todos de acordo. O Conselho, por unanimidade, respondeu a consulta nos termos do voto da relatora. O número 5 é de relatoria do conselheiro Thompson Flores, consulta do TRF da 1ª Região acerca do pagamento adicional de periculosidade aos agentes de segurança que exercem função comissionada. Também por unanimidade, após o voto do relator, após o voto do relator pela impossibilidade do pagamento adicional por periculosidade de redução, pediu vista antecipada do conselheiro Moreira Alves, que aguardam os demais. Aqui o ministro Moreira Alves, o conselheiro está, o relator, aqui eu acho que não precisamos discutir, porque vai trazer o voto, se precisar eu abro de novo a palavra ao relator. Ok? Na realidade, ele está manifestando o relator pela impossibilidade do pagamento, e o conselheiro Moreira Alves, então, está pedindo vista. Quando trouxer a voto vista, se tiver alguma divergência, eu passarei a palavra ao relator, ele lerá. Se coincidente, todos nós temos os votos. O próximo é um pedido de sustentação oral, o número 6, é o requerimento com pedido de medida liminar, formulado pelo Sindicato de Servidores do Poder Judiciário de Goiás, em face do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por força do indeferimento do seu pedido de ingresso como interessado em processo de reestruturação da seção judiciária. Há um pedido de sustentação oral do Dr. Robson Rodrigues Barbosa. Vossa Excelência terá 15 minutos. Então, e tem a palavra. O relator é o conselheiro Thompson Flores. Senhor presidente, tendo em vista que eu já distribuí a minuta do relatório, consulta eminente advogado se poderia ser dispensada a leitura do meu relatório. De acordo. De acordo? De acordo. Então, Vossa Excelência tem a palavra para sustentação oral. Boa tarde, senhor presidente, excelência, todos presentes. Serei curto até em razão de problemas com minha voz. Na origem, trata-se de um procedimento que visa corrigir algum problema com a distribuição de funções comissionadas no âmbito da seção judiciária do Estado de Goiás. E essas funções são, obviamente, ocupadas pelos servidores congregados pelo Sindifeg, que é o sindicato que eu represento. Ante a ausência de informações sobre as razões que levariam a essa reestruturação, posto que nós teríamos uma modificação severa no sustento familiar de muitos desses servidores, o sindicato pediu ingresso perante um processo que tramitava perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. O ingresso foi indeferido, curiosamente, a pretexto de discricionariedade quanto à matéria, o que não temos dúvida em relação à decisão final. Pelo que é possível compreender, foram, enfim, a informação trazida pelo sindicato foi acatada como mero documento a ser juntados aos autos, mas a efetiva participação do sindicato foi impedida. Temos uma decisão curta, porém sem base jurídica. O sindicato, pela Constituição da República, inciso 3, artigo 8º, ele pode participar de qualquer procedimento
judicial ou administrativo que vise proteger direito ou interesse de categoria. Se não for suficiente, tem a Lei do Processo Administrativo Federal, artigo 9º da Lei 9784. Essas entidades coletivas podem ingressar como interessado. E, se ainda não for suficiente, temos a normativa da OIT, internalizada pelo Brasil, né? Convenção OIT 151 sobre as relações de trabalho. Aqui nos importa muito a simbologia do que aconteceu. Não se trata meramente de juntar documentos aos autos, né? Se trata de dar voz a essas pessoas que, querendo ou não, participam ali dessa administração. Chamem de estatutário, empregado público, tanto faz. Isso não muda o fato que se trata de uma relação de trabalho. Tem pessoas e tem patrão. E não condiz com a administração moderna mais esse tipo de verticalização dessas relações de trabalho. É uma coisa simples, né, que é ser ouvido. E para essa categoria que, enfim, já estão com salários muito apertados e correm o risco de ter um arrojo salarial ainda maior, principalmente com a retirada dessas funções, para eles é muito importante participar disso. E os efeitos são evidentes, né? Na medida que você não dá voz para as pessoas que participam disso, e assim, uma coisa tão simples que era admitir a participação e que não vai retirar, em hipótese alguma, prerrogativa da administração decidir sobre tal, é organizar, querendo ou não, por exemplo, uma greve por descumprimento de direito, de participação das relações de trabalho, produtividade, dentre outros efeitos. Nosso pedido aqui é simples, eu vou encerrar breve. Mera participação, mas que não seja só deixar juntar documentos. São pessoas que precisam ser ouvidas e é só isso que querem. Muito obrigado. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, cumprimentando o eminente advogado, a questão a ser tratada nos autos diz respeito à decisão do indeferimento do ingresso do Sindifego na demanda que tratou especificamente da reestruturação de funções comissionadas, o qual consta o voto do relator, excelentíssimo desembargador federal Carlos Moreira Alves, presidente do TRF1, aprovado pelos seus termos por maiorias com acréscimos de voto complementar no Conselho de Administração do Tribunal. Em tal decisão, o pleito da entidade sindical de ingresso no feito restou indeferido ao fundamento de que, aspas, as questões relativas à estruturação ou reestruturação de funções comissionadas necessárias ao melhor desenvolvimento dos serviços judiciários é matéria que diz com juízo discricionário da conveniência e oportunidade da administração. As manifestações da entidade constantes nos autos são bem-vindas, mas como meros elementos de informação para subsidiar o juízo decisório do órgão colegiado competente, fecha aspas. O processo foi a mim distribuído e eu remeti para parecer a Assessoria de Planejamento e Gestão, a PLAN do TRF4, que emitiu um longo parecer esse que está nos autos, e após rememorar toda a legislação constitucional e infraconstitucional, ela conclui no seguinte: essas disposições evidenciam por si sós que tanto a lotação dos cargos efetivos quanto das funções comissionadas e cargos em comissão competem ao tribunal, inclusive a transformação de FCs e CJs, desde que não haja aumento de despesa, e encontram-se inscritas à discricionariedade da administração. Afora a prerrogativa discricionária da administração, também não há falar em dever da administração de negociar com os servidores antes de fixar qualquer atitude prejudicial a eles no que respeita à reestruturação organizacional, porque decorrem desses arranjos alterações que impactam favoravelmente a uns e desfavoravelmente a outros. Se o aumento da estrutura na atividade fim pode ser considerado prejudicial a servidores, o contrário, a ampliação da estrutura em outras atividades também o será. Mas esse é apenas um argumento contingente. O principal é que o arranjo da estrutura organizacional das secretarias de serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados deve, em atenção aos princípios constitucionais da administração pública, servir ao aprimoramento da prestação judicial, entendimento inequívoco frente às disposições supracitadas. E a atribuição, para tanto, é do TRF1, mediante o órgão colegiado. Eu acolho esse parecer e acrescento o seguinte: com efeito, improcede o pedido de instauração de procedimento em face do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A lotação dos cargos efetivos, funções comissionadas e cargos em comissão competem ao tribunal e encontram-se inscritas à discricionariedade da administração. Não se vislumbra ofensa a direito na decisão de indeferir o ingresso do sindicato na demanda como terceiro interessado. Conforme já mencionado anteriormente, não há falar em dever da administração de negociar com servidores antes de fixar qualquer atitude prejudicial a eles, no que respeita à reestruturação organizacional, porque decorrem desses arranjos alterações
que impactam favoravelmente a uns e desfavoravelmente a outros, como no parecer transcrito. Se o aumento da estrutura na atividade fim pode ser considerado prejudicial a alguns servidores, o contrário, a ampliação da estrutura em outras atividades também o será. A composição da estrutura organizacional de secretarias, serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados é atribuição do órgão colegiado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, devendo servir ao aprimoramento da prestação judicial. Nesse sentido, é o que dispõe a própria Constituição. Ante o exposto, voto por julgar improcedente o pedido, prejudicada a liminar suscitado. É como voto. Alguma discordância? Não tendo discordância, proclamo o resultado. O Conselho, por unanimidade, julgou improcedente o pedido, nos termos do voto relator, se sustentou oralmente o nobre advogado da requerente. Põe o nome, por favor. Agora vamos passar o pedido, vamos passar o julgamento dos pedidos de vista. E aqui nós temos um da relatoria da ministra conselheira, Maria Tereza de Assis. O vista trouxe o pedido de vista hoje, o conselheiro Carlos Moreira Alves. Neste caso, nós estamos adiando o julgamento para aguardar o retorno da ministra Maria Tereza. O próximo, que é o processo 176-07, 2019, também é um pedido de vista do conselheiro Moreira Alves, mas já nos informou aqui que está acompanhando. Eu posso adiar também, viu, senhor presidente? Vou deixar adiado para a próxima sessão, também. Porque aí é melhor que a ministra Maria Tereza esteja junto. Como eu estou fazendo 2 acréscimos, mesmo concordando com o voto de Sua Excelência, eu acho que é melhor a gente... Se não houver problema. Está definido. O próximo também é um voto também de Vossa Excelência, conselheiro Carlos Moreira Alves, é o número 270-76, e nós também estamos adiando o julgamento da matéria. O relator inicialmente era o ex-corregedor-geral, o ministro Raul Araújo. Então, ele também fica adiado. Bom, nós temos que marcar a próxima sessão. Eu estou indicando dia 20 de maio, uma segunda-feira. Todos de acordo? Qual dia isso, né? Dia 20 de maio, segunda-feira. Aqui também eu quero informar que a ministra Maria Tereza e o ministro Paulo de Tarso não puderam comparecer, por isso foram substituídas, respectivamente, pelos ministros Marco Aurélio Buzzi e Sebastião Alves Reis. Agora nós vamos para assinar. Nós temos um termo de cooperação técnica realizado entre o STJ e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. É um acordo para a implementação da parceria institucional para a digitalização do acervo de processo no gabinete da desembargadora federal Gilda Sigmaringas Scheiser e também da parte de recurso na vice-presidência do TRF da Primeira Região. O objeto do acordo aqui é a implementação de parceria institucional para a digitalização de acervo de processo de gabinete na Sigmaringas e implementação de parceria institucional para a digitalização do acervo de processo todos do TRF1. Este convênio só não está previsto ocerização, ok? E o da Gilda está prevista a ocerização. Então, eu vou assinar aqui, uma caneta azul, minha preta. Vou pedir que leve à mesa para assinatura do ministro Moreira Alves.
mexer ali. Conselheiro Major, eu tenho certeza que vai ser o início da progressão, do avanço tecnológico do processo eletrônico na segunda instância do TRF. Hoje nós estamos já implementando, a TRF já está implementando na primeira, e vamos implementar na segunda. A tendência é que, com a colaboração que a gente, do STJ, a gente consegue digitalizar os processos todos, já na vice-presidência, e depois avançar, de modo que a gente venha acabar tão logo seja possível com os processos físicos. E, com isso, ganharmos agilidade, podemos aplicar até metodologias de trabalho pela inteligência artificial, que ela requer um banco de dados, né, em computação. Então, eu acredito que vai ser um grande avanço e desejo boa sorte ao tribunal lá. E, ao mesmo tempo, coloco o STJ, Superior Tribunal de Justiça, à disposição da primeira região para o que for necessário, né, a nossa colaboração. Muito obrigado, senhor presidente. Esse é o nosso propósito, realmente, nós tentarmos nos utilizar o máximo possível da tecnologia da informação em tudo aquilo que ela tem a nos oferecer em prol da produtividade. Sabemos de algumas dificuldades que temos, mas não podemos impedir nem nos opor aos avanços. Temos que nos adaptar a eles. Eu gostaria muito de agradecer ao Egrégio Conselho da Justiça Federal, mesmo ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, na pessoa de Vossa Excelência, que tão bem preside e conduz os trabalhos desses dois órgãos, muito essa parceria, porque realmente para nós é muito importante e o nosso objetivo é exatamente esse, o de podermos, com a utilização da tecnologia da informação, reduzirmos os nossos custos, otimizarmos os nossos trabalhos, diminuindo aquilo que a escassez de recursos orçamentários e pessoais nos tem trazido dificuldades. Muito obrigado. Espanha. Eu indago se algum dos conselheiros tem desejam fazer o uso da palavra. Então, eu quero agradecer a presença hoje dos dois conselheiros substitutos, ministro Marco Aurélio Buzzi, ministro Sebastião Alves dos Reis. Obrigado por essa presença, substituindo, respectivamente, a ministra Maria Tereza e o ministro Paulo Sanseverino. Vossa Excelência, receba os nossos sinceros agradecimentos. Pena que uma segunda-feira, ministro Sebastião Reis, em que o Cruzeiro ganha do Atlético, e aquela vitória boa, né? Vocês estão chorando o pênalti do Dedé, o lateral que não foi. Então, nós vamos ter muito assento hoje à noite a gente conversar, tomarmos um vinho. Lógico, pago por Vossa Excelência, que perdeu o jogo. Será um prazer. E nada mais, eu quero nada mais tendo a tratar. Então, eu agradeço a presença de todos os conselheiros, dos senhores ministros e dos senhores presidentes dos tribunais. Agradeço a presença do doutor Bigonha pelo Ministério Público Federal, do nossa juíza Simone Lemos,
secretária-geral do Conselho, dos senhores funcionários e funcionários deste tribunal, deste Conselho, e, agradecendo a Deus, declaro encerrado os nossos trabalhos e uma boa tarde a todos.